No vídeo de hoje, iremos falar sobre Lean Manufacturing, com Domingos Estivale entrevistando o consultor Jairo Ramalho, grande especialista na área. Você já ouviu falar em Lean Manufacturing? Você sabe quando surgiu e onde surgiu? Se você quer saber mais sobre Lean Manufacturing, fica aqui assistindo o vídeo. Hoje, nós vamos entrevistar Jairo Ramalho, grande especialista no assunto, com experiência de mais de 45 anos em cargos de direção em grandes multinacionais. Jairo, você poderia se apresentar, por favor? Obrigado, Domingos. É um prazer estar conversando contigo novamente. Bom, meu nome é Jairo Ramalho. Eu sou engenheiro mecânico de produção com MBA na Getúlio Vargas, entre vários outros cursos de especialização profissional. Eu comecei minha vida profissional dentro da indústria automobilística, na Chrysler do Brasil, onde cheguei a ser o plant manager, ou seja, o gerente geral de operações industriais dentro da fábrica de automóveis em São Bernardo. Mais tarde, a empresa foi adquirida pela Volkswagen para lançar o caminhão Volkswagen aqui no Brasil, e a decisão foi de lançar na fábrica de São Bernardo. A Chrysler tinha duas fábricas, uma em Santo André, onde era fundição, usinagem e fabricação de motores, e a outra fábrica em São Bernardo, que tinha estamparia, montagem e fabricação de automóveis, né? A decisão de montar o caminhão em São Bernardo fez com que a linha de produção que estava em Santo André, de fabricação de caminhões Dodge, fosse transferida para São Bernardo. Isso foi feito e nós fizemos várias modificações de layout, de investimentos dentro da fábrica em São Bernardo para o lançamento do caminhão Volkswagen. Isso passado algum tempo, depois de lançado o caminhão, eu e minha equipe de gerente fomos mantidos, né, mesmo sendo a empresa sendo adquirida por um grupo alemão. Nós tivemos a oportunidade de estar trabalhando com duas culturas diferentes, uma cultura americana e outra cultura alemã, que foi extremamente saudável e muito interessante. Depois do lançamento do caminhão, passado alguns anos, a empresa decidiu fazer uma junção das duas operações de fabricação da agora Volkswagen Caminhões, ou seja, juntar a fábrica de Santo André, onde tinha fundição e usinagem de motores, fabricação de motores, com a fábrica de São Bernardo, e eu acabei sendo promovido a gerente de operações da divisão de manufatura da Volkswagen Caminhões durante alguns anos, né? Bom, lá passamos, né? E apareceu uma oportunidade para trabalhar num outro setor totalmente diferente, que é de eletrodomésticos, a Black Decker, que me contratou para ser vice-presidente da empresa, onde eu tinha algumas diretorias que reportavam para mim. Foi uma mudança bastante interessante, eu tive a oportunidade de conhecer várias unidades espalhadas pelo mundo da Black Decker, algumas bastante mais adiantadas do que outras, né? Mas apareceu novamente uma outra oportunidade de eu mudar de empresa, e eu aceitei, e eu fui trabalhar na Massey Ferguson Perkins, hoje chama-se Maxion, como diretor de suprimento e logística da organização. Eu acabei, quando estava lá, que era responsável por compras, logística, planejamento, controle de produção, acabei assumindo uma outra diretoria, que seria a diretoria de desenvolvimento de novos negócios, aquisições, joint ventures com empresas, né? E mais tarde acabei assumindo uma diretoria, superintendência de uma das divisões da empresa na área agrícola. Recebi um outro convite mais tarde para trabalhar num outro grupo totalmente diferente, no grupo Ultra, a Ultragás, e eu acabei dirigindo uma parte desse grupo, né, com empresas como Ultragás, como Brasil Gás no Nordeste, como Ultingás, como Transultra, uma série de outras empresas relacionadas ao negócio, que foi uma coisa bastante interessante, porque a operação era em vários estados do Brasil, quase todos os estados brasileiros,
um sistema de distribuição logística bastante interessante, né? Passei depois... Oi. Toda essa tua experiência agregou muito conhecimento e em todas elas você conseguiu aplicar o Lean Manufacturing? Você conseguiu utilizar os conceitos de Lean Manufacturing? Efetivamente, depois que eu saí da Ultragaz, depois que eu saí da Massa e da Maxion, né, ali nós chegamos a aplicar alguma coisa com relação ao processo, mas o meu conhecimento até então era muito pobre com relação ali em manufacturing. Eu sabia o que estava no mercado, todo mundo, mais ou menos que todos sabiam. Eu não tinha tido uma oportunidade de ter uma experiência no processo. Mas eu recebi uma proposta que realmente foi essa que me mudou, para trabalhar novamente numa indústria de autopeças, na área de estamparia fina, na região de Bom Sucesso, lá perto de Guarulhos, né? Ali, sim, realmente foi uma oportunidade interessante. Aquela empresa pretendia ser vendida para um ou qualquer outro grupo que estava, na época, acontecendo com a maioria das empresas brasileiras, né, do setor de autopeças, elas eram vendidas, e eu consegui, juntamente com um grupo de profissionais, fazer com que a empresa crescesse de forma bastante boa, né? No fim, ela acabou sendo vendida a um grupo americano, está até hoje lá em Bom Sucesso, né? Porém, nós fornecíamos por uma série de montadoras, entre elas a Mercedes. E a Mercedes utilizava um conceito que eles chamavam de conceito Lean Manufacturing, que acabou me interessando para ter maiores conhecimentos. Acabei conhecendo, através da ligação com a Mercedes, né, dois grandes profissionais a nível mundial que estavam realizando consultoria dentro da Mercedes, né, lá em São Bernardo do Campo e no resto das operações. Um deles era um japonês que tinha trabalhado com o Taiichi Ohno do Japão, e foi o primeiro gerente Kaizen no mundo, esse senhor, que ele acabou, juntamente com o Taiichi Ohno e outros, né, desenvolvendo o sistema Toyota de produção. E o outro era um hindu americano, que acabou fazendo a adequação dessa metodologia para a nossa cultura ocidental. Até então, tudo aquilo que a gente conversava e sabia sobre Lean Manufacturing, a gente achava que isso era uma coisa que, metodologia japonesa, que só o japonês consegue fazer, que era um grande erro. O que faltava era um pouco de base e um pouco mais de conhecimento. Agora, em conversa com esses dois senhores, né, através de um evento lá dentro da própria Mercedes, eu acabei entendendo melhor o que significa isso e conversando mais de perto com eles sobre a metodologia e as vantagens, né. Depois de algumas reuniões que nós fizemos, eles me propuseram participar da empresa deles aqui no Brasil como consultor na área de Lean Manufacturing, né? E eu acabei aceitando e fui com eles para os Estados Unidos fazer um aperfeiçoamento, fazer conhecimento. Interessante é que esse aperfeiçoamento, esse conhecimento foi feito junto com aqueles que desenvolveram o sistema, né? Quer dizer, sem muitos filtros, né, sobre a metodologia em si. Acabei trabalhando lá nos Estados Unidos durante um certo tempo, juntamente com eles, e acabei fazendo também algumas consultorias no México, e principalmente aqui no Brasil, Venezuela, Colômbia, Bolívia, e Argentina e outros países, né? Até que um dia eles ofereceram para mim a oportunidade de ser sócio da empresa, comprar uma participação societária e ser responsável pela operação latino-americana, que ia desde o México até a Argentina, logicamente, passando pelo Brasil. Acabei aceitando essa oferta, fiquei sócio da empresa e, como líder dele na América Latina, acabamos crescendo bastante, principalmente no México, né? O México tinha mais necessidade de poder aplicar essa metodologia e aceitava com mais facilidade esse processo. Fizemos muitos eventos de melhoria contínua e de Kaizen, como a gente chama, né? Mais tarde, depois de um certo tempo, isso me obrigava a ficar me deslocando frequentemente para os Estados Unidos, México
Europa, Japão e tudo mais, né? E muitos aqui no Brasil também, na América Latina. Mais tarde eu acabei decidindo vender minha participação societária e montei a minha empresa que chama-se Maxion, que chama Máxima Produtivismo, que existe até hoje. Não é? A vantagem da Máxima Produtivismo é que nós podemos fazer essa adequação, que nós temos conhecimento, para qualquer tipo de empresa, independentemente de ser pequena, grande, média, ou se é de administração, ou se é de manufatura. Né? De lá para cá, isso aí foi em 1998, ou seja, já tem há 22 anos, né, mais ou menos, eu realizei mais de 16 mil horas de consultoria, com mais de 6 mil pessoas sendo treinadas, né, e capacitadas na aplicação dessa metodologia em vários países. Quer dizer, isso permite com que eu tenha uma experiência bastante interessante sobre várias culturas diferentes e várias formas de aplicar a metodologia. Basicamente é isso, né? Quer dizer, hoje continuo com a Máxima Produtivismo e fazemos não somente Lean Manufacturing, nós fazemos uma série de outras coisas a nível de consultoria devido à minha experiência anterior nesse processo todinho. Jairo, nosso público basicamente são gestores, são futuros gestores iniciantes. Você podia conceituar o Lean Manufacturing para a gente, para que eles possam entender, breves palavras, falando, porque algumas pessoas entendem que o Lean Manufacturing é uma ferramenta, mas eu acho que é um pouco mais que uma ferramenta, é mais uma filosofia do que uma ferramenta. Você podia conceituar para a gente, Victor? Exatamente, Domingos. Ele é uma filosofia muito utilizada no setor industrial, que foi desenvolvida no Japão, conforme eu havia falado. Né? E o foco da metodologia é a identificação de desperdícios. Desperdício existe em todos os setores que a gente possa imaginar. E desde que haja um sistema que tenha entrada, processamento e saída, você consegue enxergar onde estão os desperdícios, você consegue melhorar. Então, o foco da metodologia, que é essa filosofia, é justamente identificação de desperdícios e usar, aí sim, ferramentas para poder eliminar e reduzir esses desperdícios. Existem várias ferramentas que podemos conversar mais para frente, se for o caso. Alguns detalhes, algumas desperdícios que podem ser eliminados de imediato que a gente observa quando entra numa empresa. Cita 1, 2, 3 aí só. Bom, um desperdício bastante comum, né, é que o pessoal não dá conta, né? Quando a gente entra, a primeira coisa é o excesso de movimentação que existe dentro da empresa. É gente indo para cá, gente indo para lá, empilhadeira para cá, carrinho, uma paleteira para cá, para lá, tá? Todo mundo fazendo alguma coisa, né? Mas tá. E a gente sabe que movimentação é um dos grandes desperdícios e não agrega valor. Né? O que agrega valor? Aquilo que o cliente quer. Não é? E se você tem desperdício no meio do processo, você acaba colocando dentro do seu custo e vai para ele, na conta dele, e ele acaba não gostando muito de ter que pagar o seu desperdício. Então, um deles é esse, de excesso de transporte. Outro desperdício muito comum, né, é espera. Espera, o que significa o seguinte, né? Você tem uma máquina parada, aguardando ser consertada, ou aguardando setup, ou aguardando gente para trabalhar, ou tendo gente para trabalhar e a máquina não tem as peças, ou não tem embalagem. Essa junção disso daí causa uma espera bastante grande. E isso você perde novamente tempo e perde dinheiro. Agora, deixa eu comentar uma coisa interessante também. Isso que eu falo, espera, existe muito frequentemente dentro dos processos administrativos da empresa, não somente em área industrial. Por exemplo, você vai trabalhar numa empresa onde você é um vendedor, por exemplo, você faz um pedido, acerta o pedido, faz tudo direitinho, mas na hora de fechar o pedido, você tem que aguardar a área de crédito para poder fazer a liberação. Ou então você tem que aguardar uma posição do estoque para saber se aquilo que você está vendendo
existe em estoque, e quanto tempo demora para poder ser produzido, reposição, né? Você tem que aguardar, às vezes, uma definição do seu chefe, que às vezes ele não está lá, ou está em reunião, não pode te atender, enquanto isso o cliente fica esperando essa decisão. Então, essa espera, ela não agrega valor, é um grande desperdício também, né? Então, o manufacturing é uma palavra que, basicamente, ela dirige para a fábrica, para a indústria. Mas nós podemos implantar o Lean Manufacturing também em área administrativa, em qualquer área, né? Pelo que você falou, é possível isso, né? Sem dúvida. Veja só, quando você começa a trabalhar, isso é muito comum a gente fazer, iniciar o trabalho dentro de fábrica, não é? Logicamente, a hora que a fábrica começa a ficar mais arredondada, ela começa a sentir necessidade desse arredondamento também com as áreas de suporte. As áreas de suporte são quem? Compras, vendas, recursos humanos, engenharia. Eles têm que estar sincronizados com a fábrica, não é? Eu costumo dizer o seguinte: se você colocar várias pessoas em cima de uma cama elástica, eu estou representando aí essas várias pessoas com os vários departamentos, né? E uma pessoa salta, todas as outras sentem o movimento, né? E isso acontece na empresa também. Na hora que você mexe em alguma coisa, todo mundo vai sentir esse movimento, né? Vai sentir a necessidade de você também melhorar. É complicado implantar um programa de Lean Manufacturing? É difícil? Existe resistência? É uma pergunta bastante importante e eu espero esclarecer. A metodologia, a filosofia é extremamente simples, né? Ela foca no ser humano, né? No meio ambiente, né? E numa série de coisas, principalmente redução de desperdício. Esse é o processo. O complicado é você fazer a transformação cultural da organização. Não é mudança cultural, porque você não muda uma cultura. É transformar a cultura ao longo de algum tempo. Você pega uma empresa que está 30, 40 anos trabalhando de uma forma, você não vai ser em 1, 2 semanas ou 1 mês mudar essa empresa, né? Agora, o apoio incondicional tem que vir lá em cima da alta gerência, e eles têm que dar esse suporte e têm que dar sustentação a todo esse processo e manutenção do sistema. Depois ele vai para o resto da organização até a área operacional. Com o tempo, as coisas começam a ficar interessantes dentro da área operacional e ela começa a andar por si só. Mas o suporte incondicional tem que ser feito pela alta direção. Ou seja, a alta direção que tem que comprar a mudança dessa nova filosofia. Ah, que bacana. Porque se ela não comprar, se ela não aceitar, os colaboradores não vão conseguir tocar em frente esse programa, esse processo, né? Essa mudança de processo, de transformação de cultura, né? Tá legal. Jairo, você tem um caso bem simples que você possa citar de sucesso na implantação da manufacturing vinculado a máximo produtivismo? Eu vou citar 2 casos bastante interessantes. Um na área industrial de uma empresa, ela é fabricante de filtros automotivos, filtro de ar, filtro de óleo, filtro de combustível, né? É localizada lá em Guarulhos. Quando nós começamos o trabalho com eles, o apoio total e incondicional da direção da empresa, isso aqui é importante, né? A empresa trabalhava em 3 turnos, 7 dias por semana, fazendo muita hora extra, e tinha muita dificuldade de suprir o pessoal da área comercial com aquilo que a área comercial necessitava, né? Bom, acabamos fazendo uma série de atuações dentro da área operacional, e ela ficou muito mais simples e flexível, né, para poder atingir a área comercial. Em seguida, fizemos depois as mesmas atuações dentro das áreas organizacionais, demais áreas da empresa, e a empresa cresceu. No início, ela produzia, cada funcionário produzia aproximadamente, deixa eu ver se eu me lembro, cerca de 2.000 peças por mês por pessoa, né? Depois a gente tem implantado parte do sistema, que o sistema não termina nunca, uma melhoria contínua,
né? Eles já estão em torno de 5.800 peças por funcionário. Isso trabalhando 5 dias por semana, sem hora extra, em 2 turnos. Né? Quer dizer, 3 vezes? 3 vezes, e com o mesmo quadro de pessoal, quer dizer, mesma quantidade de pessoas. Isso fez com que nós fôssemos obrigados a desenvolver uma nova fábrica para poder dar capacidade de produção. E essa nova fábrica, dentro da estrutura, foi dimensionada e projetada dentro dos conceitos Lean, de tal forma que, quando ela entrou em operação, ela já estava mais ou menos alinhada com o conceito Lean, ficava mais fácil fazer as mudanças. Né? Então, isso quer dizer que o Lean Manufacturing, ela não só, digamos assim, melhora o sistema, mas ela também provoca uma redução de custo muito grande. Sem dúvida. Você imagina, esse pessoal se tornou hoje, né, a maior empresa de filtros da América Latina, né? Quer dizer, e a indústria brasileira, né? Quer dizer, concorrendo com duas grandes empresas alemãs e italianas, né? E fez isso por quê? Porque era competitiva, né? Quer dizer, então o negócio foi bom. Agora, um outro exemplo também que eu acho interessante é numa área que faz distribuição de EPIs, né? Equipamento de proteção individual. Mas não tem nada a ver com a indústria. Não tem. É só distribuição. Eles compram, armazenam e vendem. Né? Eles tinham dificuldade de suprir os seus revendedores e seus clientes. Né? As vendas deles, naquela época, atingiam 65% do prazo comprometido. Quer dizer, somente 65% daquilo que eu me comprometia, eu entregava na data que estava proposto. Mais tarde, depois de uma série de trabalhos, não é de um dia para o outro, já estão a 95% na data prevista e na quantidade prevista do cliente, né? Sem aumento de custo, com revisão de todo o estoque e maneira de fazer o processo. Uma das coisas que atrapalhava bastante era a demora na análise de crédito. Né? Você imagina o seguinte, você tem 3 ou 4 vendedores e um vende uma certa quantidade de produtos para um cliente, são 5 ou 6 itens diferentes, o outro vende também 5 ou 6, né? Esse daqui, o vendedor A, consegue fechar o processo, mas fica pendente na área de crédito. A área de crédito quer 48 horas para poder fazer a avaliação do crédito, na análise de crédito. Né? E isso aí tem aquele negócio que a gente chama, que às vezes é um bom cliente e como ele tem nota para vencer amanhã, ele ainda não tem o crédito para poder vender aquela quantidade. Mas isso nós acabamos resolvendo. Né? Enquanto isso, o outro vendia parte daquilo que foi vendido por aquele vendedor A, e esse não tinha problema de crédito, ele vendia. E na hora que ele entregava o processo, né, quer dizer, tirava do estoque e vendia o produto, tirava do estoque, e a hora que foi liberado o crédito do vendedor A, não tem mais o produto. Então, o que acontecia? Saía correndo do departamento de compras aí para comprar produto, e o fornecedor só quer lote mínimo, então você fica com excesso de estoque, essas coisas todas, tal, e o negócio acabava complicando, né, no processo, o cliente ficava insatisfeito. Né? Nós resolvemos esse processo na área de crédito. Fala, bom, se o seu cliente tem contrato com você, é bom cliente, bom pagador, para que análise? 48 horas para fazer análise. Né? Então, a grande maioria desses bons clientes foram liberação no momento que foi feito o pedido. Né? Isso permitiu que você fizesse melhor planejamento de estoque. Processo, né? Basicamente, uma mudança de processo, né? Mudança de processo e mudança de cultura, porque a cultura era obrigatório fazer o negócio. Né? Quer dizer, então, aí também houve muito apoio da direção da empresa, os vendedores adoraram o processo, porque não tinham mais que dar desculpa porque atrasou. Né? O turnover melhorou muito, né? Porque você diminuiu o teu estoque, porque você podia administrar seu estoque. Né? Quer dizer, então, foi um caso bastante interessante. Né? Quer dizer, você vê, não é fábrica, né? É administração pura. É comércio, é verdade, é verdade. Jairo,
Você tem algum caso que você conhece, alguma situação que você passou e que a empresa julgava que estava aplicando Lean Manufacturing e, na realidade, não era nada disso? Era alguma outra técnica, alguma coisa assim parecida? Eu tenho uma série delas aí, porque quando a gente acaba visitando as empresas, alguns dizem, né? Olha, nós já somos Lean, e olha lá e não vê nada de Lean, né? Quer dizer, você vê piso, demarcação de piso, você vê essas coisas todas, mas você vê aquela confusão, aquela bagunça, né? Mas isso daí, isso é bastante comum, sabe? O cara acha que está fazendo Lean lá dentro, né? Ele usa uma ou outra ferramenta, e às vezes ferramentas mal utilizadas, né? Existe uma metodologia chamada Lean Six Sigma, né? Onde um cliente se interessou que nós aplicássemos o Seis Sigma com ele para treinar black belts para ele, né? Bom, tudo bem, nós fomos lá, tal, nós tínhamos um colega que era Master Black Belt, e, então foi tudo bem, você pega lá, conversa e faz o treinamento dos Black Belt. Depois de algum tempo, chegou-se à conclusão que o negócio não andava. Não, que não vai, não está dando certo, aí pediu para ir conversar com a diretoria. Então eu fui lá, conversar com a diretoria, tal, não sei o quê, juntamente com ele. E depois falei assim com os diretores, né? Falei, bom, antes de a gente dar continuidade ao processo aqui de discussão do porquê que não está dando certo, sei em cima, né? Vamos dar uma olhada primeiro na sua fábrica, por favor, eu queria ver a sua fábrica. Que era dentro de fábrica. Eu fui olhar na fábrica, eles me acompanharam, tudo, fizeram as várias observações das vantagens, né? Que já faziam Lean Manufacturing aqui, faziam Lean Manufacturing lá, não sei o quê. E a gente aceita, não comenta nada, tudo, depois volta lá para a sala de reuniões. E aí eu falei para o presidente, quero ser bem franco com você. Você comprou uma filosofia, né, uma metodologia de Lean Six Sigma, porque você acha que você já é Lean, e quer usar uma metodologia que usa duas letras, que é 6 e o Sigma. Né? Mas só que você errou de letra. A sua primeira é 5S, que você não tem na fábrica. Então, se você não tem nem o 5S na fábrica, que é a base do Lean Manufacturing, não adianta querer aplicar uma outra metodologia muito poderosa, né? É como você precisar estar querendo usar o bisturi para fazer um corte onde um facão aqui precisa dele. Então, existem metodologias que às vezes são mal aplicadas e as pessoas são induzidas a poder aplicar essas metodologias que não tem nenhuma necessidade. Tem coisa muito mais simples para poder resolver o problema. Isso faz com que o próprio cliente desacredite no processo e na metodologia. E olha que é uma empresa grande, hein? Que bacana. Agora, a sorte que eu tive é que eu acabei sendo treinado pelos caras que eram do ramo, né? Quer dizer, eram os caras que eram da própria Toyota, lá do Japão. Tem uma coisa que eu não comentei, mas eles quando desenvolveram esse processo, né, junto com o Taiichi Ohno, eles faziam trabalho dentro da Toyota, né? O Taiichi Ohno montou uma equipe, e esse japonês que eu falei, que foi meu mentor, né, foi o líder dessa equipe. Depois, num certo tempo, eles começaram a ter problemas internos dentro da Toyota, resistência interna, né, normal, principalmente em outros departamentos, porque a cultura japonesa é mais antiga do que a gente pode imaginar, né? E aí eles acabaram, por acordo com o Taiichi Ohno, de sair da Toyota, montar uma empresa de consultoria e começar a fazer consultoria para a própria Toyota, né? Onde você, como consultor, você fala aquilo que você quer falar, você não tem mais aquela preocupação de ser dispensado, não sei o quê. E eles começaram a trabalhar muito nos fornecedores da Toyota, né? Foi aí que a metodologia começou a surgir no mundo, né? Porém, ela surgiu com aquele nome, coisa de japonês. E eles foram convidados a trabalhar dentro para outras empresas lá no Japão e acabaram divulgando o conceito, né? E foram contratados por empresas americanas e europeias para fazer, só que na Europa e
e nos Estados Unidos não funcionava, porque os caras não são japoneses. Então esse hindu que eu falei, que acabou desenvolvendo, ele fez a adequação dessa metodologia para a nossa cultura ocidental. Não é? Foi aí que o negócio começou a dar certo. Não é? Aí sim, aí o negócio estourou, tal, e essa empresa na qual eu trabalhei, né, ela foi a maior consultoria de Kaizen no mundo. Né? Quer dizer, atualizava todo mundo, eu treinava, mandava os caras para os Estados Unidos, mandava os caras para o Japão para vender. Quer dizer, o conceito, né, da filosofia ficou muito forte na gente. Agora, o Lean Manufacturing você alcança na hora que você está fazendo. Você reduziu, está na hora, melhorei aqui. Né? Já está implantado, já, né? Já está implantado. Então, é imediato o negócio. Né? Mas resistência é grande. Né? E a maior resistência está na média gerência. Sabe? Porque a alta gerência gosta, porque vê resultado tal, e sente. O pessoal de área operacional gosta, porque você ouve esses caras e eles têm a oportunidade de falar as coisas, não sei o quê, e você acaba melhorando a situação deles, os caras melhoram a moral. Com o passar do tempo, as coisas funcionam sem a necessidade do chefe. E o chefe fica bravo, porque antigamente ele era importante, agora ele deixou de ser importante. E ele começa a resistir, começa a botar um monte de coisa no meio. Né? Jairo, mais alguma coisa que você gostaria de comentar sobre o Lean Manufacturing? Para a gente... Bom, como nós dissemos, Lean Manufacturing, o nome diz Lean Manufacturing, que basicamente é dentro de operação. Mas nós podemos utilizar esses conceitos Lean como Lean Enterprise, né? Quer dizer, a empresa toda. Eu tenho clientes na área hospitalar, quer dizer, não tem nada a ver com manufatura, é dentro do processo todinho, dentro do processamento, porque uma coisa interessante é que o consultor não precisa entender do produto que está sendo produzido ou que está sendo tratado. Ele tem que entender da metodologia e da filosofia. Não é? Então, eu não preciso entender da área médica. Quem entende é o médico. O que a gente faz é fazer tudo aquilo que está em volta, que é o tal do desperdício que a gente faz. Na área advocatícia, né? Escritório de advocacia, você dá para mexer dentro da área advocatícia também, na área agrícola também, você consegue mexer e consegue implementar o processo. Ou seja, aquilo que eu falei no início, onde tem um sistema que tem entrada, processamento e saída, você consegue melhorar. Né? E a vantagem disso aí é para o seu cliente final. Que legal. Bom, Jairo, a gestão de A a Z agradece a tua participação, vai enriquecer muito o conhecimento do nosso público e esperamos ter outra oportunidade para outros assuntos, aproveitar a tua experiência de mais de 40 anos dentro das indústrias, dentro da área de consultoria. Eu acho que é importante para a gestão de A a Z, ter você como parceiro, você como agregar conhecimento para a nossa equipe, para as pessoas que assistem o nosso vídeo. Ok? Ok, obrigado. Eu só tenho uma coisa mais a falar. Claro. Para aqueles que estão nos vendo e ouvindo e assistiram até o final. Se você quiser iniciar esse processo, se você iniciar amanhã, você vai estar um dia atrasado. Tem que iniciar já. E é assim que se faz. Obrigado. Ok. É importante, muito importante. Foi uma frase legal essa. Você não pode deixar para amanhã para começar esse processo. Legal, gostei mesmo. Tá? Jairo, mais uma vez, obrigado. Tá? Espero novamente, como eu te falei, contar com você, estar em outras oportunidades. Ok? Ok, obrigado. Obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Obrigado.